Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. Eu, Samira Baron, juntamente ao meu lado, Humberto Pazian. Tudo bem, Samira? Tudo, boa tarde, Humberto. Boa tarde. Amigos da Rádio Boa Nova, esse público querido aqui da TV, desejo que esses momentos sejam agradáveis, né? Por favor, Por favor, é isso. o que a gente espera, não é? Acho que já foi, durante todo o dia, né, com a programação da rádio, com a programação da TV. Então, espero que continue. Vamos lá. Então, para a gente continuar nessa sintonia e para vocês participarem também conosco no programa de hoje, acesse nossa página no Facebook, que é facebook.com/TV Mundo Maior, onde estamos ao vivo, e nós falaremos hoje sobre crenças. Quais são suas crenças? Vocês sabem o que é uma crença? Então, tudo isso a gente vai falar aqui e vamos discutir e conversar com vocês também. E podem participar também através do nosso WhatsApp. O número é 011 99643 3827. 99643 3827. Participe, não é, Pazia? É isso aí. Então vamos lá. A gente começando, veio esse nosso tema, né? Eu discutindo com o Pazia, porque virou e mexeu, a gente fala um pouquinho sobre isso, né, Pazia? Sobre crenças, sobre Sim. padrões, porque é um assunto que norteia a nossa vida. Nosso dia a dia, nossas atitudes, não é? Não é isso? Nossos pensamentos e assim vai. Isso, o tema é crenças, né? Uhum. Porque eu chamo muito de padrões. E sempre para escolher um tema aqui para o nosso programa, a Samira apresenta, às vezes mais um tema, às vezes um tema, a gente conversa um pouquinho, geralmente no domingo, né, Samira? Uhum. E aí decidimos qual vai ser o tema, mas aí ela vai pesquisar quais são as perguntas, o que ela gostaria de conversar, e a gente vem para cá para dissertar sobre isso. Só que é bom que vocês entendam que a nossa ideia é trazer uma reflexão para que todos participem e que consigamos melhorar um pouquinho a nossa existência mediante os assuntos que trazemos. Porque a informação, se ela é só registrada, ela não tem muito efeito, ela fica ali arquivada e eu acho que não serve para muita coisa. A nossa ideia é trazer assuntos para que sejam praticados, testados, para que você pense. Se você não concorda, você tem que ter uma outra ideia a respeito, porque muitas vezes nós apenas discordamos. Ah, não concordo. Precisa pintar essa parede. Vamos pintar de verde? Não, verde eu não quero. Só que você não coloca nenhuma outra cor. E a parede continua necessitando de pintura. Assim se sucede com a nossa alma. Talvez você não concorde com algumas opiniões nossas ou de outras pessoas, mas pense e tente colocar alguma opinião, alguma ideia sua, para que essa parede interna tenha uma nova cor, uma cor mais bonita, né? Luminosa ou mais opaca, não importa, mas que seja uma nova cor. Então, o tema, como a Samira disse, foi escolhido porque nós achamos importante. Mas é legal a sua participação depois, colocando comentários, sugestões, para que a gente possa aqui refletirmos juntos, ok? Isso aí. E nessa pesquisa, resumindo um pouquinho do que eu encontrei sobre o significado de crença, eu achei meio que, no geral, é tudo aquilo que nós entendemos como verdade. Certo. Certo? Nós temos convicção de que estamos certos. É aquilo que eu acredito. Que eu já tenho uma opinião formada. Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí, de onde que vem essa crença? Nós criamos durante a nossa vida, mas uma criança não pode ter uma crença já desde pequenininho. Ela não tem noção, né, do que ela está fazendo. Geralmente a criança, ela cresce repetindo, né? Ela vai copiando os exemplos, por isso que a gente tem que A primeira fase da acompanhar. infância, Samira, é a fase que a criança está mais receptiva
para criar suas crenças, né, ou seus padrões. Eu vou dizer padrões aqui durante o programa, porque eu estou mais acostumado a comentar como padrões mentais, mas se entendam como crenças. E ela absorve isso principalmente da família, dos seus pais, dos seus irmãos, num segundo plano, né, avós e tios, mas é da família mesmo. É por isso que nós entendemos que a família é realmente o berço de formatação da alma no primeiro momento aqui na Terra. E é o cuidado que nós devemos ter em relação a isso, que em muitas situações não se dá o devido valor a esse primeiro momento da criança. É evidente que, pela vida moderna, muitos pais, trabalhando fora, deixam a criança em locais, em creches, né? Que nós acreditamos que a maioria está preparada. Bem assistido, né? Isso. Mas nós temos que entender que essa formatação, nós não podemos deixar a critério das creches, das escolinhas. Ela é, vamos dizer assim, obrigação dos pais. Então, nos momentos que os pais estão ali com as crianças, eles têm que passar os seus ensinamentos. O que a criança ela absorve muito. Sim. Então, se ela vê, por exemplo, numa família que tenha problemas entre os pais, e eles brigam muito, e que há muitas vezes até choques, né? O pai bate na mãe, ou a mãe bate no pai, não sei. Ela cresce captando aquilo, e aquilo vai criar um padrão para ela, de que é uma coisa normal. Um trauma, né? Exatamente. Gera um trauma que aí gera um padrão, isso. E outras coisas que acontecem nessa idade, que ela vai ouvir, que ela vai ver. Por exemplo, se ela vai e pega um brinquedo de um amiguinho, tá? Ela não sabe o que é roubar. Ela quer aquele brinquedo, ela vai lá e pega. Se o pai ou a mãe ensinar, não pode, é dele explicando, ele vai começar a ter a primeira noção, tá bom? Do que é a propriedade, do qual é o seu direito, o direito do próximo. Ou compartilhar. E isso, que é o que se ensina nas escolinhas, né? Sim. Compartilhar os brinquedos, ele vai aprender a ser fraterno, sim, que algo pode ser de todos. Agora, se ele rouba, vamos dizer assim, nesse sentido, pega, e muitas vezes a gente vê pais fazendo isso na frente das crianças, entrando no mercado, escondendo alguma coisa. Usa, né, a criança criança para isso, né? Exatamente. Ele vai crescer com uma crença de que isso é possível, que não há problema. Por isso que muitas vezes tenta-se pegar o menor e corrigi-lo. Claro que deve haver meios para isso, né? Mudar os padrões, mas temos que começar na base da família, orientando os pais, mudando o ser humano, para que possamos ter crianças com uma base melhor, para que sejam adultos melhores. Tá bom? Por isso que dizemos que a educação é a base de tudo, sim, né? E tem que tomar muito cuidado quando há algumas invasões nessa orientação dos pais. Volto a dizer, o ensino está muito bem aparelhado, vemos professores, educadores se preparando dentro das possibilidades, com todas as dificuldades que há na área, com relação à remuneração e tudo, muita gente séria, com boa vontade, mas eles não podem exercer a função dos pais. Os pais têm que ter a sua responsabilidade, senão fica muito cômodo, né? Coloca essa criança no mundo e deixa para os outros cuidar. Isso tem que ser muito bem observado. Muito cômodo e muito fácil, né? Fácil assim, entre aspas, porque de qualquer jeito a criança precisa de todas as educações, vamos dizer assim, se é esse termo que eu posso usar. Porque na escola ela tem o tipo de educação da escola, que é formação, né? Que é todas as matérias e etc. E dentro de casa ela vai ter outro tipo de educação. De orientação. Né? Sobre os seus valores. Exatamente, né? A formatação de valores nessa fase. E não para aí, né, Samira? Não. Não para aí, tem a fase... Tem as outras fases que vão somando a fase inicial, que é essa primeira fase, que vai mais ou menos até 6 a 8 anos, vamos dizer assim, para depois ela interagindo, até chegar na fase adulta e continua formando padrões. Até hoje. Hoje aqui nós estamos fortalecendo algumas crenças nossas e desnudando outras. É assim que funciona, né? A cada dia nós vamos fortalecendo ou não algumas crenças. Então é isso que nós estamos
iniciando a conversa, que não é só na fase da infância, não, que nós adquirimos padrões ou crenças. Tem muito padrão aí dentro ainda, certo? Não é patrão, tá? É padrão. Crenças. Isso. E eu também vi que não existe só uma crença. Eu tenho uma crença. Não, existem centenas, milhares de crenças. Eu vi tipos de crenças. Tipos de crenças. Crenças limitantes, que falam-se muito sobre essas crenças limitantes. Até mesmo no setor profissional mesmo, né? Sobre essas crenças, para você conseguir desvencilhá-las e transformá-las em crenças libertadoras, é isso? É assim que funciona o processo? O problema das crenças, ou dos padrões, é que nem sempre nós percebemos que o temos. É mais fácil verificarmos esses padrões nos outros. Verificarmos em nós mesmos é um pouco mais complicado. Sozinho? Sim. Sozinho temos que fazer uma análise bem séria, isenta de qualquer tendência, vamos dizer assim. Por exemplo, eu vou falar dos padrões religiosos, tá bom? A pessoa aprendeu na religião, por exemplo, que Jesus é Deus, tá bom? Por exemplo, na religião católica, Jesus é considerado como Deus, né? Deus. Tem a Trindade, tem todo o misticismo, o simbolismo, né? Mas tem o dogma, mas Jesus é Deus. Aí você conhece o Espiritismo, tá bom? Aí você vai para o Espiritismo, mas que bacana, que coisa boa, né? Faz a caridade, a gente toma passe. E eu vou conhecer um pouco mais essa filosofia, ou essa doutrina, essa religião. E aí chega alguém na tribuna e diz assim, olha, porque Jesus, ele não é filho de Deus isolado, criado à parte, não é Deus. Ele é um ser como nós. É o mesmo Espírito que nós, da mesma forma que nós fomos criados, Jesus também foi. Só que há muito mais tempo, evoluiu. A pessoa se choca. Ela levanta e vai embora. Por quê? Ela não admite que se fale tal coisa de Jesus, ou seja, ela não pensou com a razão, porque o padrão que ela tem, a crença que ela tem, é isso e ponto. Eu chamo de padrão sagrado, porque é algo que é intocável, você não quer tocar a respeito. Ela não percebe isso. Tem que ser com muito jeitinho para conversar, explicar, falar, isso não tira o mérito de Jesus, pelo contrário, mostra que não há nada criado à parte no universo. E ele evoluiu do seu jeito, mas a distância entre nós e Jesus é imensa. É imensa. Então, que ser maravilhoso ter vindo ao planeta para dar uma força para a gente. E ele dizia, somos todos irmãos, né? Vocês são todos irmãos, somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, esse é um exemplo. Aí você diz assim, é mesmo, né? Essas pessoas não percebem isso, mas eu tenho certeza que você que está ouvindo, você que está assistindo, assim como eu que estou aqui falando, nós devemos ter alguns padrões sagrados ligados à religião, que nós não mudamos. Eu vejo em algumas discussões, por estar sempre há muitos anos na mídia, muitas vezes somos alvos, né, de pessoas que não concordam com a gente. Eu digo alvos porque os ataques são desproporcionais. Se alguém não concorda com algo que falamos, pode perguntar, pode questionar, pode dizer o que pensa. Nós vamos trocar ideias. Às vezes, nossa forma de dizer pode estar contrária, vamos dizer assim, vamos melhorar, vamos procurar aprender. Mas a pessoa vem com tamanha raiva. É raiva mesmo. Por quê? Porque mexeu num padrão sagrado. Ela não quer nem saber, ela tem certeza que ela está certa. Na verdade, para evoluirmos, para aprendermos, nós temos que sempre nos questionarmos, sempre. Não é não acreditar no que nós pensamos, mas é questionar. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Mas eu pensei, eu refleti. Senão, não há avanço. As pessoas que acreditavam que a Terra era quadrada, eles matavam por causa disso, porque era quadrada. Só depois que provaram que não era, que aí foi quebrando esse padrão. Mas muitos lutaram por isso, porque acreditavam que era quadrada.
Esse é um exemplo, mas tem muitas pessoas hoje que têm ideias relacionadas ao espiritismo, por exemplo, que é mais ou menos nesse sentido. É uma ideia que está um pouco quadrada e é redondo, mas tem que abrir os olhos, tem que pensar. E somente a própria pessoa consegue quebrar os seus padrões. E não é vergonha nenhuma, isso é evolução. Deixei um clima assim, né? Porque é difícil, É né? muito difícil. É difícil, até mesmo para a gente que está do lado da pessoa, Sim. né, sabe que ela sofre. Essas pessoas não sofrem de pensar dessa maneira? Não. Em algumas situações, algumas vezes. Não, porque eles acreditam naquilo. E tem alguns padrões, algumas crenças que são sagradas, que são, vamos dizer assim, muito próprias das pessoas, que não afetam os outros. E nem as afetam também. Sim. Né? Mas tem outras que sim, que prejudicam, que quando a pessoa tenta defender assim de uma forma muito forte o seu ponto de vista, e às vezes ele não parou para refletir direitinho naquilo, ele acaba conturbando um pouco, né, o ambiente e se prejudicando. Uhum. No caso, por exemplo, de crenças religiosas, onde há crimes, como acontece pelo mundo. A pessoa tem um padrão religioso que se ele matar, né, quanto mais pessoas ele matar em nome de Deus, ele terá benefícios. Essa é uma crença, esse é um padrão, é um exemplo. Nós não entendemos dessa forma. Nós achamos um absurdo matar em nome de Deus. Mas os cristãos, nas cruzadas, né, os religiosos, matavam da mesma forma. Era um privilégio matar em nome de Deus, matar em nome do Cristo. Percebe? Era um padrão. Os nobres envergavam as suas armaduras, o povo que podia ia e matava com amor. Olha que coisa absurda. Amor a Jesus. Perceberam? Isso é um padrão. Nós podemos fazer a mesma coisa hoje em dia, não matar, mas muitas vezes prejudicar muito uma pessoa por causa desses valores. Ou perder, né? Perder amizades, perder Sim, a família, também. etc, né? Bom, e eu tenho também as outras crenças, né? As limitantes, as Que a libertadoras. gente conversa hoje. Isso, que vai na mesma Vamos linha. até meia-noite hoje conversando aqui. Que vai na mesma linha, né? Sim. De ser racional, né? Não pensar. E aí Sim. eu acho, não sei dizer, eu ia falar, eu acho que as limitantes podem prejudicar mais do que as crenças sagradas. Depende. E né? olha, antes de ir para o intervalo, só explicar que as crenças e os padrões, eles não são totalmente negativos. Eu estou citando alguns tipos. Tem os padrões que são bons para a gente, as nossas crenças que são libertadoras. Mas essas temos que fortalecê-las, mas temos que verificar qual é uma, qual é a outra, para saber qual que devemos botar um gás e qual que tem que colocar o pé no freio. Aí essa deixa para depois do intervalo, porque E aí você inclusive, já fala das pessoas, né, que estão... porque inclusive eu ia te perguntar sobre tudo é ruim numa crença? Não, que né? isso, que é isso. Tem crenças ótimas. Se fosse assim, então tinha que parar de pensar. Quase. Ou demoraria muito, né, para chegar até lá. Isso. Bom, gente, continue participando conosco. Eu volto do intervalo falando sobre as participações do Facebook e do WhatsApp. Envie para a gente. Reforçando o WhatsApp é 011 99643 3827. Participe que a gente já volta já. Olá, você que está aí, passei aqui para lembrar, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever
a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. Nós convidamos você a pensar sobre 2 frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, hoje falando sobre crenças. Crenças, padrões, como você quiser chamá-los, mas são aquelas coisinhas que a gente acha que tem certeza absoluta. Acha que tem certeza não, né? A gente tem certeza absoluta sobre certo assunto, sobre certo hábito e etc. E vai levando isso afinco, sem pensar em mais nada. Então, a gente volta agora falando sobre crenças limitantes, crenças libertadoras, sobre o lado positivo e negativo, porque tem lado positivo nessas crenças, graças a Deus, né? Não é só coisa ruim. E eu venho dar um oizinho, boa tarde, ao pessoal que está participando na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. A Dani Esposa e a Lastair Ortega estão nos assistindo. Não aparece aqui, mas eu estou vendo, tá? Que vocês estão nos assistindo. Um beijo para as duas. Maria do Carmo Vieira, boa tarde. Jordane Baldoquim, buenas tardes. Maria do Socorro Vieira Faustino, como vai? Seu Francisco Cláudio Ferreira diz que crença está intimamente ligada aos valores, estes cujos os quais variam muito em cada época. Muito bem. É um pouquinho do que a gente falou no primeiro bloco, sim, né? Resumiu bem aqui, muito bom, Francisco. Sim, sim. Maria do Carmo Vieira, para viver bem com Pazian. Pois é. Olha. Para viver bem agora não é só mais o título do livro, né? Sim. Como também o videozinho. Nós temos uma da participação, chamada. uma coluna no programa de quinta-feira do Manhã Boa Nova, né? Isso. Com o título Para Viver Bem. E o Para Viver Bem é um livro de bolso que já foi bastante consumido, vamos dizer assim, nas bienais espíritas. É um livro que eu gosto muito, foi psicografado.
Um livro de orientações muito, muito interessante. Para aqueles livros para caminhar junto, ela está citando aqui. Muito obrigado pela citação, Maria do Carmo Vieira. Isso aí. E nossa amiga Zilá Sauer, boa tarde, Zilá. E Maria Auxiliadora diz que é muito feliz sendo espírita. Muito bom. Eu pulei a dona Rosilene, porque ela nos conta uma historinha. Então vai. Rosilene Braguin Gonçalves. Ela fala que foi criada no catolicismo, mas desde a infância quis saber um pouquinho mais sobre o espiritismo. E isso a levou a hoje frequentar, visitar de vez em quando os centros espíritas e também respeitar, né? Mas que ela fica muito irritada, muito chateada com as outras pessoas que são fanáticas quanto à religião, né? Que acha errado, acha que as pessoas que não são da mesma religião que ela não serão salvas, né? Já tem mais Se é que esse termo, né? Que aí a gente não vai entrar em questão, né? Mas que ela fica muito chateada com esse tipo de coisa. Olha, Rosilene, obrigado pela participação. Rosilene, né? Rosilene, isso. Eu não vejo também problema algum uma pessoa conhecer e participar de várias religiões. Tem pessoas que vão na Seishonoye, que é uma religião, não, uma filosofia, vamos dizer assim, bastante positiva. Tem a messiânica, que é a aplicação de Jurei, muito parecido com o nosso passe magnético. A própria católica já há uma tendência, tem padres aí trazendo mensagens muito parecidas com as nossas, né, os espíritas. Enfim, eu conheço pessoas protestantes com uma cabeça incrível, assim, muito boa de se conversar, com entendimento bom. Acontece que há pessoas e pessoas, né? Então tem alguns que têm um padrão religioso muito forte e como a senhora deve ter passado por isso, eles querem convencê-la e dizer que a senhora vai para o inferno, né? Não vai ser salva. Assim, também como infelizmente alguns espiritualistas tentam convencer as pessoas que têm que acreditar na espiritualidade, senão ele vai para o umbral. É de cada um. Agora, o interessante é observar quais são os seus padrões, porque os seus padrões a senhora consegue examiná-los, ver quais são positivos e conservá-los, e aqueles que não servem e precisam ser modificados. Os padrões dos outros, só se fizer terapia, senão a pessoa não muda. Viu? E isso se ela quiser mudar, que mesmo assim não muda. E olha lá, não há terapia que não faça há terapia. também. Deixa eu dar um recadinho, por agora favor. Que eu já falei das participações, antes que eu me esqueça. Vocês já devem ter visto e escutado também, durante toda a programação daqui da rádio, da TV, a respeito do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Então, para você que quer participar, porque vale a pena o evento, né, Fazia? O tema deste ano será Reconexão com Cristo. E já 50% dos ingressos já foram vendidos. Então, faltam só 2 meses, será realizado no dia 21 de abril. Então, dá uma corridinha, se organize, porque a gente sabe que vai bastante gente participa e os ingressos acabam. Então, entre em contato conosco, né, com a TV. Acesse o site TV Mundo Maior, o Rádio Boa Nova, entre em contato, procure saber como adquirir o seu ingresso para não perder essa oportunidade, que é uma baita de uma oportunidade, certo? Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Falando sobre as nossas crenças, ou a sua crença, ou a minha crença, né? Verdade. Crença de todo mundo. É coincidência? Ou há algumas crenças que são fáceis de serem encontradas em mais de uma pessoa? Você tem uma crença que eu também tenho, tem a outra que também tem. Sim, existem as crenças que são projetadas por interesses outros. Então, por exemplo, nós sofremos essa influência todos os dias através de informações de jornais, rádio, TV, para as pessoas. Por exemplo, vamos dizer aqui, alguma situação, um produto que as pessoas querem colocar no mercado e
ninguém conhece, ninguém se interessa. Então é feito todo um marketing para que suscite a necessidade. Então quando aquele produto chega, está todo mundo com vontade. Nós queremos aquele produto e a gente acredita que aquele produto vai mudar a nossa vida. Eu não vou citar aqui nomes, mas existe. Pensa um pouquinho que você vai lembrar de algum. De repente vai todo mundo e compra aquilo, se endivida para comprar e depois a coisa não é bem aquilo, mas nós acreditamos que aquilo... Então é uma crença, é um padrão que tentaram criar. Isso é feito na religião, isso é feito na política, principalmente, isso é feito com massas, porque corre, né? Isso é muito fácil de envolver as pessoas. Tá? Então existem sim. E, por exemplo, crenças que acontecem, muitas pessoas não acreditam em si. Por exemplo, na educação, eu sou do tempo que tinha lá até comentei isso no curso de sábado, que na classe de alunos do primário, a professora, não sei se era comum na época ou se era só na minha escola, tinha o primeiro, segundo e terceiro da classe. Ah, tá. E ganhava uma medalhinha de ouro. Tal. Então a meta dos pais, olha, você estuda esse ano, você tem que ser o primeiro. Então numa classe de 40 alunos, 40 crianças, 37 iam ficar sem medalhinha. Tá? Então, ou seja, eram 3 crianças mais ou menos felizes e o resto se sentindo inapto. Então, de acordo com a pressão dos pais, da professora da época, não, você não conseguiu, tá vendo? Passa ano, começa ano, você não consegue nada. Teu irmão conseguiu uma medalhinha, você não. Então a criança cresce, se torna um adulto e no seu inconsciente fica a crença de que ele não consegue a medalhinha. Então tudo que ele vai fazer vem do inconsciente aquela impressão, que pode ser mais ou menos forte. Se for muito forte, vai inibi-lo em algumas situações. Ah, eu não vou tentar isso não, porque eu não vou conseguir, acho que eu não consigo, eu não tenho capacidade. É a medalhinha que ele está lembrando. Fulano conseguiu, ele é muito mais inteligente que eu. Ele é muito mais, ele deve ter ganho muita medalhinha. Você não pensa isso dessa forma, mas é como se pensasse. Sim. E não é só no estudo, de repente, no relacionamento, você fala, eu não vou conseguir, tem pessoas melhores que eu não sou tão bom assim, percebe? Só que não é só o exemplo da escola. A sociedade é uma disputa muito grande. O nosso sistema de vida é assim. Você tem que ser o melhor em tudo. Na empresa, na escola. É uma competição muito grande. Na família. Então... Na família. Então a crença de que você não é capaz é muito comum. Você perguntou se tem alguma, por coincidência. Então muitas pessoas sofrem disso. Elas acreditam que não são tão capazes. Muitas vezes não manifestam isso assim de uma forma visível, mas inconscientemente é um fantasma, figurativamente falando, que as acompanha em todas as suas ações. E leva a vida toda. Se não perceber isso, que nós estamos falando agora, por isso que eu falei que o programa ele pode modificar também crenças e padrões. A pessoa começa a pensar, é mesmo, né? Eu lembro que minha mãe puxava a minha orelha e dizia, você é burro, moleque. Se eu acreditar nisso, será que é por isso que eu não fiz aquilo outro? Aí você devagarzinho as fichas vão caindo. Isso, né? Caiu a ficha, abriu a portinha do inconsciente e você começa a pensar nisso. Não, mas naquela época... Aí você vai ter outros exemplos de pessoas que foram, por exemplo, que não ganharam a medalhinha, mas tiveram sucesso na vida. E você vê que essa crença limitadora não tem razão de ser. E aí... some, o fantasma vira fumaça. Pronto, acabou. Já era fumaça, tá? Ele se desfaz assim, pronto. Vira pó. Vira pozinho, pronto. Tá bom. O Gil Marco de Osasco pergunta pra gente se essa crença, se esse sistema de crenças é formatado na família apenas ou ao eleger a nossa família no plano espiritual, já trazemos parte dessas crenças. Muito boa pergunta. Muito bem. Quando a gente vem para cá, quando nós encarnamos, o nosso passado, vamos dizer assim, as nossas personalidades múltiplas são esquecidas. Nós precisamos formatar essa nova fase do espírito. Lembra que eu disse no começo do programa, eu falei até uns 6, 8 anos, que é a fase mais importante? Nessa fase, essa parte lá das outras vidas é colocado um tanto quanto distante, inacessível, para que não perturbe a formatação dessa fase inicial.
Após isso, gradativamente, de acordo com a experiência de cada um, de acordo com o planejamento de vida de cada um, nós vamos ter um acesso inconsciente a esses, vamos dizer assim, a essa memória da alma, né, que virá em parte por tendências. Então, se você teve uma vivência muito bélica em outra encarnação, você teve uma formação de guerra, você terá esse impulso nessa vida e virá como um padrão, né, de que é pela força que se consegue as coisas e tudo. Só que esse padrão, ele não vai vir inteiro, ele não vai ter uma expressão muito forte em você, se nessa fase inicial, nessa fase da infância, da primeira infância, os pais derem essas informações de igualdade, de amizade, percebem? Por isso que é importante escolhermos corretamente a família que vamos encarnar. E isso, os espíritas sabem, que é feito com muito critério pela espiritualidade. Não somos nós participamos, né? Mas quem nos dirige, que escolhe e que nos ajuda. Então, gradativamente, nós iremos trazendo essas informações no momento certo, tem um filtro, tem uma torneirinha certinha para abrir na hora certa. Tudo isso é feito de uma forma muito criteriosa. Então, ok? Tá bom, ok. Não tem aquelas torneirinhas que ficam com a borrachinha, fica pingando? Nessa não tem problema. Não, a torneirinha é perfeita. Não espana também, não, de repente também. Começa a... Não espana. Tá bom. Mandando um beijo aqui para a Regina Andrade. Ela diz, comentando no Facebook, que no Espiritismo encontramos todas as respostas. Eu também acho. Eu vi um comentário essa semana que não lembro nem o post sobre o que era, que a pessoa comentou que o Espiritismo não dá todas as respostas. Olha, eu só comentei agora porque eu escutei. Veja bem, eu entendo... Depende da resposta que ela quer. Depende, e às vezes tem a resposta, mas ele não concorda. Então, se ele não concorda com aquela resposta, ele não tem a resposta que ele queria. Então, eu quero esta resposta, eu quero uma resposta que tire a minha dúvida. Só que assim, nós precisamos tomar cuidado, e isso é uma questão polêmica. Quando eu digo isso, gera um pouco de confusão. Você não precisa ficar somente estudando o Espiritismo. Você pode estudar e ler outras coisas. Para quê? Para comparar. Você vai fortalecer as suas crenças ou mudá-las. Agora, tem muitas pessoas que não conhecem completamente o Espiritismo, não estudaram suficientemente o Espiritismo. Então é importante perguntar-se, já estudei tudo, já li tudo, eu li os livros básicos. Se leu, leia de novo. Leu a Gênese é um livro, né? Um dos livros, as pessoas leem o Evangelho segundo o Espiritismo, aí vai ler o livro dos Espíritos, o livro dos vou médios. ler o livro dos médios, já começa a dar uma preguiça, tem que ler todos. E tem outros livros, mas é importante conhecermos também outras filosofias, outras organizações, outras religiões, outros pensadores. Para quê? Para ir tendo a sua própria forma de ver a vida. Então, quando você faz isso, o Espiritismo continua forte, continua como base, ótimo. Mas se a pessoa diz, não, eu não tenho todas as informações, eu também não sei qual é o pensamento dele, não vou entrar em questão. Mas é através disso que você falou, você vai abrindo os caminhos com novas leituras e com novos estudos. Com isso, nós conseguimos desvencilhar ou desmistificar ou desfazer padrões e crenças antigas? Sim. Veja, às vezes temos, por exemplo, eu sou espírita, mas você vai estudar Zen Budismo? Eu sou espírita. Pode ser um padrão. Eu sei tudo, o Espiritismo me traz tudo, eu não preciso saber mais nada. Eu não vi nada no Espiritismo que dissesse para que fôssemos assim. Eu gosto de usar sempre o exemplo do apóstolo Paulo, dizia, vem tudo, eu quero aprender tudo, informações que vierem, eu vou selecionar. Ele falou do jeitinho dele, tá? Eu estou traduzindo. Eu vou querer saber tudo, mas eu só vou reter aquilo que eu acho bom.
Então, vamos sim, vamos informar. Eu não disse agora há pouco que tem várias religiões que são interessantes? E tem, gente, tem coisa boa. Então vamos agregar, não mudar o espiritismo, mas vamos ver o que tem de bom em cada religião, em cada filosofia e agregar à nossa vida. Mas se você é espírita, conheça o espiritismo, porque às vezes as pessoas elogiam coisas de outras organizações e não sabem que tem também no espiritismo. Tem esse ensinamento. Muitas vezes ele é mal interpretado. Tá? Então, não basear-se só no que os intermediários dizem. Os intermediários somos nós, os comunicadores, os mestres de aula de desenvolvimento mediúnico, os expositores. Nós somos os intermediários, tá bom? Então você tem que ouvir e aprender, mas vai você na fonte, vai lá, vai ler, vai se informar, tenha a sua própria ideia. O Espiritismo é uma doutrina livre de pensadores, é feita pela liberdade de expressão, pela liberdade de decisão de cada um de nós, tá bom? Isso aí. Pronto, eu emendei essa pergunta porque eu estava para te perguntar se existe de alguma forma que a gente possa, não sei, ter mais atenção para nós não criarmos novas crenças, novos padrões em nós mesmos, em outras pessoas também. Principalmente nessas crianças. Esse cuidado é muito difícil. Mas se você não conhece os seus padrões, você não tem como coibi-los. Se eu acho que eu estou certo, por exemplo, se eu acho que tem que comer arroz, feijão e batata frita todo dia, porque eu cheguei a essa conclusão e eu acho que a pessoa vive bem, é feliz e saudável, ponto. Aí vem alguém e fala, não quero saber, essa é a minha verdade. O que você acha que eu vou ensinar para meus filhos? Comer arroz, feijão e batatinha. É um exemplo simples, mas é isso que acontece. Sim. Se eu quiser, olha que interessante, às vezes há uma possibilidade de alguém me falar alguma coisa e eu perceber que a batatinha não deveria ser comida com arroz e feijão. Pelo medo de quebrar um padrão, de estar errado e ter que mudar tudo, eu prefiro continuar na zona de conforto. E aí eu fecho, não quero mais saber sobre esse assunto. Isso não acontece vou ler nada sobre esse assunto, não quero saber mais ouvir nada. Olha como esse assunto é vasto. O programa já está acabando e nós nem começamos a falar sobre isso. Sim. Já está acabando mesmo? Já está acabando. Eu vi o Maurício voltou aqui para a produção, estética de produção, eu não sei qual que é o cargo. Eu nunca fala a coisa certa. Eu nunca entendo direito. Ai, deixa eu aproveitar então e falar de algumas outras participações. Pois não. Vai ser rapidinho para eu tentar falar uma que chegou bem grandinha. Sônia Santos, que disse que está gostando de assistir o programa. Obrigada, Sônia. A Miriam Perger, ela diz que também foi criada no catolicismo e é muito confuso. Depois que conheci o Espiritismo, é que eu fiquei sabendo que Jesus não é Deus. Tenho as obras básicas, estudo e gosto muito. Os cristãos que matavam para agradar a Deus foi na época de Paulo? Ela pergunta. Não, na verdade ocorreu durante muito tempo, né? Mas eu me referi às cruzadas, que foi no ano de 1100 mais ou menos. Foi até a época que veio ao mundo Francisco de Assis para dar uma remodelada aí na cristandade. A Rosa Maria diz que está muito feliz com esses ensinamentos, orientações maravilhosas que nós estamos explanando. Obrigada, Rosa. Participa sempre, tá? Para você falar sempre isso. Olha o meu ego aqui que não sai do corpo, pronto. Obrigada, viu? Um beijo. Luciana Nunes. Eudora, concordo com Pazian. Acho que todas as religiões têm algo que seja interessante para o nosso aprendizado. A gente tem que buscar e selecionar o que é bom ou não. É isso aí. Maria Auxiliadora nos parabenizando, obrigada. E a Silmara dizendo que é medo do desconhecido também. Isso mesmo. Né, sobre exatamente. A sua última... Sim. Último comentário. Muito bem, gente. Deixa eu mandar um beijo para a Mel de Sorocaba, que mandou a participação, mas é muito comprida, não deu tempo de eu falar. Então, a gente vai ler e ajudaremos da melhor forma possível. Um outro programa a gente volta com um tema parecido. Pode ser também, pode ser, a gente encaixa. Então, até o próximo programa. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada. Até lá, gente. Fica com Deus.